Oiê, vamos falar da UERJ? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente entender mais o que a UERJ quer de você, quando a gente fala da parte de inglês, a gente vai analisar aqui então como que a gente teve a pergunta do exame de qualificação 1 da UERJ 2025. Lembrando que a UERJ costuma ter 2 exames de qualificação para poder fazer com que você tenha a oportunidade tanto de fazer o primeiro, e se você não ficou satisfeito com a nota, ou você faltou no dia, ou você não consegue comparecer no primeiro exame de qualificação, você consegue participar do exame de qualificação 2, para poder depois você fazer a sua segunda fase. Então aqui a gente vai analisar como que a gente teve a pergunta 26, perguntas de inglês costumam levar em conta um texto a ser lido anteriormente. O que acontece é que é interessante que você veja antes as perguntas, porque as perguntas se dividem em grandes 3 categorias, que é de você fazer uma interpretação do texto completo, ou de parágrafos, ou senão de partes de uma frase, porque aí vai variar. Tanto que são perguntas de definição de uma palavra ou de comparação de uma palavra, como é o caso do que temos aqui nessa pergunta 26. Então temos aqui a pergunta que vai aparecer da seguinte forma: But although wild animals will choose to run away most of the time, rather than standing against or going after us, this is not always the case, que está nas linhas 25 e 26. Então o que a gente vai ter de pergunta? The underlined pronoun refers to the following action: kill, hide, attack, escape. Então o que a gente vai ter? A gente precisa pegar que esse this precisa ser retomado anteriormente para poder fazer sentido então. Então temos que aqui, quando colocado como o que acontece a maioria das vezes, nós temos but all the wild animals will choose to run away most of the time, rather than standing against or going after us. Então temos um trabalho tanto de entender o que acontece em sua maioria, e inclusive a preferência, porque esse rather than vai aparecer com uma preferência. Então, se a gente fosse colocar numa medida do que acontece com mais tempo e com menos tempo, seria o primeiro de run away, depois standing, ou se não, de ir atrás. Quando a gente vai ver as palavras, nós temos que o kill não é uma opção, porque seria o que poderia ir de ir atrás da pessoa. Temos também o hide, que seria inclusive uma das opções que seria de esconder, que inclusive também não aparece no texto. E também o attack, que seria também como se fosse o going after us. Então o que a gente vai ter? Na maioria dos casos, os animais selvagens, eles têm a preferência de letra D, escapar. E aí fica um trabalho que é o quê? De você saber que o phrasal verb run away pode ser substituído pela palavra escape. Mas como escape ele é um cognato da língua inglesa para a língua portuguesa, eu acho que você não teria muitas dificuldades para poder conseguir responder essa pergunta. E você não entendeu alguma coisa dessa pergunta? Você não colocaria a letra D, ou você não entendeu exatamente por que é a letra D? Escreve nos comentários por gentileza. E o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!